Hoje no Papo.com, o assunto é a alta do dólar e as suas consequências para o turismo. O dólar é a moeda de comércio internacional. A cotação já ultrapassou R$ 4,00 e é a mais alta já registrada desde a criação do real. Essa variação não é importante apenas para os economistas. Isso porque o preço do dólar também pode interferir no seu dia a dia. Estamos aqui com a economista Andréa Paula para entender o que faz o preço do dólar variar e como isso afeta a população. Bem-vinda, Andréa. Bom dia. Obrigada pela Prazer. presença. Então, para começar, a gente vai mostrar um gráfico que mostra o aumento do dólar desde janeiro de 2015 até agora, setembro. Como a gente pode ver, o dólar começou o ano em R$ 2,50 e agora já ultrapassa R$ 4,00. Andréa, explica pra gente, o que faz o dólar aumentar? Então, o preço do dólar ele é influenciado por uma lei muito básica da economia. Oferta e procura, oferta e demanda. Quando você tem muito dólar no mercado, o preço cai. Quando você tem pouco, o preço sobe. E o que tem feito, né? A gente está com o dólar alto. Os investidores não estão investindo no Brasil. Os investidores estrangeiros não estão trazendo dólares, não estão comprando títulos, ações. Por quê? Por causa da incerteza da nossa economia. O governo está tendo que conter contas públicas, vai lançar CPMF, todo esse cenário de insegurança está fazendo com que os investidores estrangeiros não investam aqui no Brasil. E outra coisa também que aconteceu ao longo do ano passado nos Estados Unidos, houve um programa eles pararam com a emissão de novos dólares. Então também tem menos moeda de dólar no mercado mundial. São fatores, né? Mas a nossa economia eu diria que é o ponto principal para essa fuga de dólar do Brasil. Então, os investidores brasileiros, eles têm preferido investir em ações americanas do que ações brasileiras? Com a menor dúvida, a economia americana é considerada de risco zero. Eles vão ganhar menos porque a taxa de juros lá é bem menor, às vezes é quase zero, não é zero, mas é quase zero. Mas eles não vão ter perda, então é bem preferível investir lá, com certeza. E apesar dos juros altos no Brasil, os investidores preferem investir nos Estados Unidos, então? É meio duplo isso, né? Aqui os juros estão em 12,5%. Se você investir, você vai ganhar muito dinheiro, mas somos mal pagadores. A gente não tem certeza de que o investidor não tem certeza do seu retorno, entendeu? Então é preferível um mercado que o risco seja zero, ele vai ganhar menos, mas o risco é zero, tá? A tendência do dólar, então, você acha que ia aumentar? Não, a tendência do dólar, eu diria que ele vai ficar em alta, mesmo porque é a política do governo, deixar esse dólar em alta e a sociedade tem que esperar se essas medidas que forem tomadas vão ser boas ou ruins, para depois dizer que se deu certo, se não deu certo. Então, é uma política do governo manter ele em alta, para poder segurar a economia, porque os ajustes são todos internos, entendeu? Então, gente, a crise está difícil e a gente sabe que muita gente está sentindo dificuldade na hora de viajar. A nossa repórter Beatriz de Stefani foi ao bairro de Higienópolis descobrir se as pessoas estão desistindo de viajar diante do atual cenário econômico. A alta do dólar afetou fortemente as agências de turismo. A gerente de vendas Valéria Xavier, por exemplo, criou novas estratégias para contornar a situação. A alta do dólar ela impactou considerável nas nossas vendas, porque o público dessa região é um público que faz viagem internacional, eles viajam bastante para fora. Então, a alternativa que a gente achou foi, na verdade, diminuir os valores dos pacotes, os valores da passagem aérea. Antes, para você ter uma ideia, uma promoção para Nova York era $799, agora $399 a gente consegue encontrar. Com a alta do dólar nos últimos meses, viagens para o exterior ficaram mais caras. Porém, o mercado investe em promoções para atrair aqueles com alto poder aquisitivo. Viemos para as ruas de São Paulo perguntar: a crise está afetando no seu orçamento e nos seus planos de viagens? Tinha várias viagens marcadas, tanto para a Europa, para os Estados Unidos, e assim,
afetou bastante, né, o nosso bolso. Não tinha nenhuma viagem programada para fora do país, infelizmente, mas também se tivesse não poderia ir, aumentou tudo, só não vê quem não quer. Acho que a crise está afetando todo mundo de um modo geral, né? Desde as coisas básicas, não tem mais como a gente ter aquela garantia, né? Está todo mundo sem dinheiro. A estrada está vazia, o shopping está vazio, você não pode comprar nada. A única coisa que você pode fazer com essa crise é ficar dentro de casa, de olhos fechados e nem vir no shopping. Fazer intercâmbio é um sonho de muitos brasileiros. Para a universitária Tamires Liette, foram precisos alguns meses de preparação para tudo dar certo nos Estados Unidos. Porém, a alta do dólar a pegou de surpresa. Foi uma surpresa, porque eu embarquei em agosto do ano passado e o dólar estava ok. Não estava bom, mas estava ok. E aí, 2 meses depois, começou a subir muito, assim, todos os dias, toda semana, e até virou piada entre os brasileiros que não recebiam bolsa do governo, porque a gente falou, a gente está ferrado, nossos pais não vão aguentar, nós temos mais 8, 10 meses por aqui. Então, ninguém esperava, ninguém em casa esperava, nenhum aluno esperava. A gente quer saber o que o Banco Central, quais são as medidas dele para conter a alta do dólar. Bom, A Andréia vai explicar para a gente Tá. logo depois do intervalo. Tá. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. Estamos de volta e para você que chegou agora, o Papo.com está entrevistando a Andréia Paula, uma economista que está esclarecendo para a gente as dúvidas de quem quer viajar, mesmo com a alta do dólar. Andréia, agora sim. Então, o Banco Central, ele tenta controlar a alta do dólar? ele tem uma política cambial. Ele faz leilões diários de dólar. Isso chama-se contratos swaps. É uma coisa meio complexa para eu estar falando, mas basicamente é o seguinte, ele se propõe a vender o dólar que tem aqui no futuro, suas reservas para o futuro. Então, o dólar, as reservas estão comprometidas, mas ficam no Brasil. Por quê? Para ele manter a quantidade de dólar aqui e para ele manter um preço estável. Porque se houvesse mais fuga de dólar, o preço aumentaria muito mais. É uma das políticas. É até muito técnico isso, mas eles vivem adotando políticas para conter ou para manter pelo menos numa alta estável. E para a gente entender, o aumento do dólar, ele faz aumentar a inflação também? Então, os produtos importados ou os produtos que aqui são produzidos e que precisam de insumos de material importado entram diretamente na conta da inflação, não tem jeito. Então é o seguinte, a maioria dos produtos que nós consumimos tem insumos importados, então tudo aumenta. Então o poder aquisitivo do brasileiro cai, a gente tem a impressão de que está ficando pobre, os salários não são aumentados, então é uma bola de neve, você entendeu? Então, para quem vai viajar agora, você acha que a dica é esperar? Olha, ou esperar, ou se quer viajar, escolhe um roteiro aqui nacional, porque com o aumento do dólar comercial, aumenta na casa de câmbio e eles vão cobrar o dólar turismo mais caro. Então a viagem vai ficar mais cara. Então se você puder parar, ou você adia uma viagem para o exterior, ou tenta um roteiro aqui pelo Brasil, que você vai pagar em real, você se programa, né? Sim. E para as pessoas que não podem adiar essa viagem, como foi o caso da Tamires, que já estava no intercâmbio. Certo. Que dica você dá? Eu dou uma dica assim, eu acho que você tem que parcelar o que você vai levar. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que em janeiro eu vou viajar para o exterior, eu vou precisar ter 10 mil dólares. A gente está em setembro. Então, setembro, outubro, novembro e dezembro, eu vou comprar 2.500, 2.500, 2.500, 2.500 dólares em espécie, em moeda. Quando eu for viajar, eu estou com o dinheiro na mão. Você entendeu? Aí você vai falar para mim, mas e se em janeiro tiver mais baixo o dólar? Não vai estar mais baixo. E você vai ter que comprar de toda maneira. Uhum. Isso impede de você lá no exterior passar o teu cartão de crédito, que aí é loucura total. Você entendeu? Você parcelando e levando o dinheiro em espécie é uma maneira de você se controlar. Se chegar lá, os 10 mil dólares for pouco, você faz outro tipo de viagem. Tá? Certo, uma boa dica.
E o governo, ele está tomando alguma medida para conter esse aumento? Então, tudo que eu estou te falando de medida, ele está tomando. Eu vou te exemplificar algumas. Os cortes nos gastos públicos, a política cambial do Banco Central, que eu te falei. Mas a gente não tem como saber se isso vai ter resultado. Eles precisam implantar para ver como que a sociedade vai receber a população, os empresários. E aí para depois dizer, deu certo, não deu certo. Não tem como prever. Eles estão tomando medidas de austeridade. Quem sofre é o povo brasileiro. Andréia, e você acha que essa alta do dólar pode afetar nas Olimpíadas do ano que vem? Teria tudo para ser um ponto positivo para o Brasil. Tem um ponto positivo, virão muitos turistas e eles vão trazer dólar. Querendo ou não, esses dólares vão entrar nos cofres brasileiros e talvez até estabilize um pouco o preço, talvez até baixe um pouco o preço. Mas como as obras não foram finalizadas ainda lá do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, o Brasil ainda vai gastar e ele vai precisar de insumos externos. Então, tem um lado bom e tem um lado ruim. Podia ser muito melhor se essas obras já tivessem sido terminadas, entendeu? Entendi. Então, para terminar as dicas, para as pessoas que viajaram e ficaram endividadas. Bom, então eu vou te dizer o seguinte. Elas ficaram endividadas só se elas passaram o cartão de crédito. Porque você está no Brasil, se você fecha uma viagem para o exterior, você vai fazer o teu roteiro aqui, você vai fechar a tua parte aérea aqui, e você pode até parcelar isso. Você não ficou endividado por isso. Se você ficou endividado por isso, é por causa que você fez alguma coisa errada, não é por causa da alta do dólar. Agora, a dica que eu dou, quando você estiver lá, não passa o cartão de crédito de jeito nenhum, porque os impostos estão altos e quando vier a tua fatura, é a fatura com a cotação do dólar do dia, pode estar lá nas alturas. Então, eu acho que você tem que, como eu falei lá atrás, levar o dinheiro em espécie. Compra dólar, vai comprando dólar. Se você chegou lá, você não comprou o suficiente, muda a tua viagem, não faz certos passeios, não faz tanta compra, mas vai com dinheiro em espécie, que é uma garantia de você não ficar endividado. Certo. Então, gente, é isso. Andréia, muito obrigada. Imagina. O Papo.com acaba aqui. Esperamos poder ter ajudado você a se planejar e se quiser fazer essa viagem, as dicas estão aí. Muito obrigada. Imagina. Fiquem com a nossa programação e tenham um ótimo dia.